Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal no YouTube. Se você ainda não está inscrito, faça a inscrição e também clique no sininho para receber as notificações. Pois bem, eu não vou tomar muito o seu tempo, eu quero focar exatamente no propósito desse vídeo, que é a correção de uma questão aplicada pela FGV na prova de técnico judiciário do Tribunal de Justiça de Alagoas, agora no ano de 2018, ok? Ano que eu ainda gravo este vídeo, portanto. Uma questão simples, que versa sobre o processo e julgamento contra o presidente da República nos crimes comuns ou nos crimes de responsabilidade. Bastaria, em verdade, você conhecer, ter lido, ainda que superficialmente, o caput do artigo 86 da Constituição da República Federativa do Brasil. E é óbvio, se você conhecesse um pouco mais, não haveria essa necessidade, mas é bom que você conheça mais, que você, na verdade, esteja sempre na busca do conhecimento do texto constitucional. O artigo 51 também trata a competência da Câmara dos Deputados, o artigo 52 da competência do Senado Federal, o artigo 102 da competência do Supremo Tribunal Federal. Nestes dispositivos citados, vocês vão encontrar que compete à Câmara aprovar a acusação contra o presidente da República por 2/3 dos seus membros. No artigo 52, que compete ao Senado Federal o julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade, também por 2/3 dos seus membros, ok? E no artigo 102, você encontraria a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o presidente da República nos crimes comuns. Então, nesse contexto, nessa ideia sistêmica do texto constitucional, é fácil concluir que o processo contra o presidente da República ele é bifásico. Ele tem duas fases, portanto. Uma fase denominada fase acusatória ou fase de aceitação de libelo, ou também conhecida como condição de procedibilidade para que haja o julgamento do presidente da República, ou fase de admissibilidade, enfim, vai depender da doutrina que você vai ler, que você vai estudar. Mas o importante é você perceber que o presidente da República só pode ser julgado nos crimes comuns pelo Supremo Tribunal Federal, ou nos crimes de responsabilidade pelo Senado Federal, se e somente se houver a admissibilidade da acusação por 2/3 da Câmara dos Deputados, como preconiza o nosso texto constitucional. É condição, portanto, de se prosseguir com o processo contra o presidente da República. E diga-se de passagem que é praticamente uníssona a doutrina e a jurisprudência é, nesse sentido, máxima do Supremo Tribunal Federal, de que a decisão proferida pela Câmara dos Deputados é uma decisão absoluta e soberana, que não cabe refutação, não cabe discussão, não cabe recurso, portanto, para que seja reformada ou anulada. A decisão é uma decisão política, portanto, de admissibilidade contra a acusação em face do presidente da República. E nós vimos isso recentemente no caso da Dilma Rousseff, como foi esse processo. Muito bem, admitida a acusação, aí sim será ele submetido, lembrando, admitida a acusação pela Câmara dos Deputados, guarde isso, admitida a acusação pela Câmara dos Deputados. Será ele, presidente, portanto, submetido a julgamento perante o Senado Federal, nos casos de crime de responsabilidade, ou perante o Supremo Tribunal Federal, nos casos de crime comum, ok? Agora, trazendo à baila a questão propriamente dita, você que, por exemplo, vai fazer concurso público, sempre é exigido, não tem jeito, sempre é exigido esse tema, que é sobre o Poder Executivo, particularmente a responsabilidade do presidente, que nós vemos uma república, então há responsabilização do presidente da República, sim. Ele não é responsável pela prática dos seus atos, isso é uma característica, né, do princípio republicano. Pois bem, e aí veja você, portanto, como foi elaborada a questão para que nós possamos chegar ao gabarito. Diz o enunciado: o presidente da República, você vai ver no seu descritivo também do vídeo, ok? A questão inteira para que você possa acompanhar pelo vídeo e também lendo a questão. Veja,
O presidente da República foi acusado da prática de crime de responsabilidade perante o Senado Federal, ok? Em resposta, o presidente afirmou que a acusação não poderia ser endereçada à referida Casa Legislativa, chamada de Casa Alta. À luz da sistemática constitucional, a defesa apresentada pelo presidente da República deve ser, ora, por tudo que nós acabamos de expor e internalizar, é fato que a alegação do presidente da República ela procede. Haja vista que cabe ao Senado julgar, mas para tanto é necessário que o libelo tenha sido aceito pela Câmara dos Deputados, ou seja, a acusação, aquele juízo prévio de admissibilidade feito pela Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros. De modo, portanto, que eu posso responder sem medo, e você também pode se conscientizar disso para responder às suas provas. Vá com coragem, com determinação, que a resposta correta, né, é a letra E. Diz assim, acolhida, pois a acusação deveria ter sido endereçada à Câmara dos Deputados. Portanto, as alternativas A, B, C e D estão incorretas. Veja, A, B e a D porque diz rejeitada em ambas. Então, eu já elimino. Falou rejeitada, eu já elimino. A A diz acolhida, mas por que está errado? Porque diz, pois a acusação deveria ter sido endereçada ao Supremo Tribunal Federal. Não. A acusação é endereçada à Câmara, que se admitida, aí sim o presidente será julgado no Supremo em caso de crime comum ou no Senado em caso de crime de responsabilidade. Eu estou falando só do procedimento, ok, queridos? Não estou falando da irresponsabilidade penal relativa do presidente, nada disso. Isso aí ficou para um outro vídeo, para uma outra oportunidade. A letra C, embora também fale de acolhida, está errada porque diz que a acusação deveria ter sido endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, fora de cogitação. Então, nosso gabarito, portanto, é a letra E, ok? Te agradeço muito pela visita e não esqueça, se você puder, acesse o meu site ccapsantes.com.br, ccapsantes.com.br. Lá você tem vídeos gratuitos, tem cursos gratuitos de direito constitucional, de reforma trabalhista, simulados em PDF, dicas em PDF, conteúdo do blog, tem muita coisa lá que você pode aproveitar, ok? Faça uma visita, ccapsantes.com.br. Um forte abraço, mais uma vez, obrigado pela visita e venha mais vezes. Não esqueça, faça a sua inscrição e clique no sininho. Um abraço e sucesso para você. Até a próxima.